Hoje aqui em Goiânia tá fresquinho, mas o normal não é isso, viu? Geralmente tem sol forte e muito calor. Uma professora da UFG resolveu investigar até que ponto 2 parques da capital de Goiás realmente ajudam a deixar o entorno mais fresquinho e com uma umidade do ar mais elevada. O que ela percebeu acabou surpreendendo. Professora, vamos começar explicando por que áreas verdes elas têm essa função de deixar tudo um pouquinho mais fresco? Elas conseguem fazer isso? Porque eu tenho a absorção da energia solar, né? A vegetação ela precisa da energia solar para suas funções, fotossintética, etc. Então, à medida em que a vegetação, a cobertura vegetal absorve a energia solar, eu tenho menor energia para o aquecimento do ar. Não dá para dizer o mesmo do asfalto, concreto e paredes. Quando os raios solares batem, grande parte dessa energia fica ali na superfície, porque não é absorvida, o que faz a temperatura aumentar. A umidade também entra nessa história. A regra básica é, quanto mais alta a temperatura, menor a umidade relativa do ar. Então, basicamente, a vegetação, ela constitui aí, para uma cidade como Goiânia, a principal ferramenta para a amenização das temperaturas, né? Principalmente nos momentos de pico maior, né? De elevada temperatura. Agora a gente tem que considerar que Goiânia é uma cidade que se localiza no interior do Brasil, no interior do continente sul-americano. Só o fato da localização interiorana, que a gente chama de continentalidade, associado à latitude de Goiânia, esses 2 fatores, que são fatores climáticos, eles por si só já respondem pelas elevadas temperaturas da cidade, né? Nós estamos longe de corpos hídricos significativos, como os oceanos, né? Mares. Essa questão da localização a gente não consegue controlar, mas tem outras formas da gente tentar aliviar isso, né, professora? Sim, claro. Você fez um estudo em 2 parques aqui de Goiânia, Vaca Brava e o Areião. Sim. Qual que é o objetivo? Como é que está sendo essa análise? A gente instalou instrumentos, né? Esses 2 instrumentos, a função deles é medir temperatura e umidade relativa do ar. Eu tenho uma grande quantidade de informações, não só dos parques, desses 2 parques, como também de áreas à sua imediação. Até que ponto um parque influencia na temperatura e umidade relativa do ar da região onde ele está? O objetivo é responder essa pergunta. E aí é um resultado assim espantoso que nós conseguimos aferir que dependendo da época do ano, 100 metros o parque já não influencia mais para a temperatura. Ou seja, aqui está o limite do parque. Sim. A 100 metros fora desse limite do parque, você já não tem o efeito. Você pode ter 27 graus no interior do parque e 38 a 100 metros. Como é que a gente isso é constatado. Isso, professor? Além da latitude, que justifica o nível de incidência solar, eu também tenho um período em Goiânia, que é a seca, né? Eu não tenho chuva. Né? Então, essa energia, ela fica disponível para a gente na atmosfera. Eu tenho calor dia e noite. Final de inverno para a gente, que é ali setembro, né, início da primavera, eu tenho altas temperaturas dia e noite. A chuva ajuda a dissipar um pouco. A chuva ajuda a amenizar e quanto maior é o tempo sem chuva, mais energia acumulada no nosso ambiente, ela é retida, ela fica acumulada e mais elevadas são as temperaturas. Se a pesquisa percebeu que em algumas épocas os parques não conseguem diminuir tanto o calor do entorno, qual a solução então? E aí, a gente desiste das áreas verdes? Não. A gente aumenta as áreas verdes? O que a gente faz? Não, desistir jamais. Se a gente desiste aqui em Goiânia de áreas verdes, nós vamos criar um verdadeiro deserto. O que nós podemos fazer é integrar os parques sendo com corredores de umidade, ou seja, que as avenidas consigam ser arborizadas, irradiando do parque para a periferia. E na periferia também, saindo da periferia para os centros urbanos, né? Para a área mais densamente ocupada.
Não existe estudo sobre isso. Eu estou falando aqui de percepção a partir dos dados que a gente tem. E tem outro detalhe. Quanto menos área verde, no período das chuvas, menor infiltração. Mais alagamentos, mais inundação e o lençol freático rebaixando o nível, que vai levar a consequência para o nível das águas dos rios, ribeirões, lagos, reservatórios. Aí no período da seca fica só um filetezinho de água correndo. Por quê? Porque o lençol freático já está muito baixo e não está conseguindo atingir a superfície. Está faltando infiltração. Primeiro é a boa vontade de querer. Segundo, um bom planejamento. Terceiro, colocar as mãos à obra, né? É assim que eu vejo. E aumentar a área verde. E aumentar a área verde.